Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês como é que faz o cálculo dessa linha chamada linha de estímulo à redução de velocidade. Essa linha, como é que ela funciona? Ela tende a induzir, né, a ideia dela é que o motorista, quando ele está fazendo existe algum obstáculo, alguma situação perigosa que ele precisa reduzir a velocidade do veículo, né, a gente acaba colocando, né, projetando essa linha chamada linha de estímulo à redução de velocidade. Ela gera um estímulo, ela por ser linha transversal à via, ela gera um estímulo ao motorista de que tem um obstáculo na pista, tá? E aí ele tende a reduzir a velocidade de acordo com a cadência que ela é colocada na faixa, na via, né? Então, existe um cálculo que a gente faz para que a gente consiga prever a redução de uma velocidade de, por exemplo, de 80 para 40 por hora. Então, isso não ele não vai reduzir, ele é estimulado por conta dessas faixas, né, que a gente instala na transversal à via, e aí ele é estimulado a reduzir a velocidade, tá? E como é que a gente faz esse estímulo? Como é que a gente calcula essas faixas? Essas faixas, ela, de acordo aqui com o manual de sinalização no volume de sinalização horizontal, para cada velocidade existe, né, aqui ó, existe um tamanho correto para colocar essa faixa. Por exemplo, para velocidade menor que 60, ela tem 20 centímetros de largura. Para velocidade de 60 a 80, tem 30 centímetros, né? Essa largura da faixa aqui assim, ó, ela tem 30 centímetros de largura. Já acima de 80, tem 40 centímetros. Então, se sua via regulamentada de projeto é 80, você coloca com a linha de 40, tá? Se a sua via regulamentada é de 110, você coloca de 40. Mas se sua via regulamentada é de 60, você já pode colocar uma faixa menor, de 20 centímetros. E aí a cadência, né, a divisão dessas faixas, né, quantas faixas você vai colocar na via, ela está aqui nesse volume, né, e tem essa conta aqui é estranha, mas só que vou ensinar aqui para vocês uma forma mais simples da gente calcular, né, essa quantidade de faixas, de acordo com o manual, né, nada à parte. E aqui a gente pode perceber que tem como você calcular, ele entra, né, dentro dessa fórmula, ele entra considerando a desaceleração do veículo, tá? Então você tem que entrar com a desaceleração do veículo, que é uma fórmula padrão aqui que o manual já pesquisou, já definiu, né, que é uma desaceleração de metros por segundo ao quadrado. Então, para você calcular quantas faixas e quantas linhas a gente tem que colocar, eu indico vocês utilizarem aqui, entrar no site do blog Sinal de Trânsito, tá? sinaldetrânsito.com.br, e aí você coloca aqui em ferramentas. Em ferramentas você vai vir aqui embaixo em LRV pronto, que é um cálculo das linhas de estímulo à redução de velocidade, tá? Você entra aqui, faz um cadastro simples, tá? Se você nunca usou esse blog, você tem que fazer um cadastro simples nele, então é só se cadastrar. Eu vou colocar aqui meu login e minha senha, ele é gratuito. Entra aqui e aqui você entra com os dados que a gente precisa para calcular essa cadência, né? Essa quantidade de faixas que a gente vai inserir na via. Então aqui você pode colocar os vermelhinhos, é o que você precisa obrigatoriamente preencher, e o azul é um padrão, né? Você vai colocar a velocidade e vai colocar as informações, mas não precisa necessariamente preencher. Então aqui, por exemplo, a gente vem colocar o trecho, a velocidade regulamentada. Vamos fazer uma simulação aqui de uma velocidade, eu quero reduzir de 110 para 60, tá? Então eu vou colocar a velocidade regulamentada da via de 110, a velocidade inicial é a mesma da velocidade regulamentada da via, a velocidade final eu quero reduzir para 60, a desaceleração, que o valor padrão que a gente viu lá no manual é 1,47 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem um ΔT, que seria o valor padrão, né, do tempo. Então seria 1 segundo, igual ao padrão que está lá no manual.
1 segundo, e aqui essa largura da via a gente não precisa colocar, a gente coloca mais quando a gente precisa calcular quanto de tinta que vai utilizar. Então aqui eu não vou colocar e dou continuar. Quando eu dou continuar, ele me gera aqui um relatório, tá? Então, me informando que serão 11 linhas com resultado de 10 intervalos com a posição de cada uma das linhas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o obstáculo, né? O obstáculo que eu tenho. Por exemplo, se eu estou fazendo uma simulação dessa linha, da implantação dessa linha em uma curva, então antes do começo da curva, né, naquele ponto de curva, eu coloco, seria o obstáculo. Aí 2 metros antes, eu já começo a instalar as minhas linhas. Então 2 metros, aqui vai ter todo o relatório do que é a distância entre as linhas. Então, 2 aqui, depois mais, né, do obstáculo aqui na frente, 16,6 e por aí vai. Tá? Então, aqui aparece exatamente como que seria a implantação dessas linhas de regulamentação, né, de estímulo à redução de velocidade na via de acordo com o manual, de acordo com a desaceleração do veículo, né, com o estímulo da desaceleração do veículo. Então, nesse caso aqui, de 110 para 60, a gente precisa instalar na via esse tanto de faixas aqui, que vai estimular o veículo a fazer essa redução. Beleza? Gostaram de saber disso? É muito interessante. Eu já tentei fazer uma planilha nesse formato e depois que eu descobri esse site aqui, não teve necessidade, então já está tudo pronto. É só você inserir os seus dados aqui, o dado da via que você precisa e começar a projetar, né, essas linhas de estímulo à redução, tá? E aí, quando que a gente pode instalar essas linhas, né? Quando que a gente pode prever a implantação, tá? Sempre quando você precisa ter uma necessidade de redução de velocidade que já não tem mais outras possibilidades, por exemplo, placas. Por exemplo, você vai colocar um redutor de velocidade, você tem uma faixa de velocidade de 60, você quer reduzir para 30, para reforçar a sinalização, para reforçar a segurança viária, você coloca esse estímulo, você projeta essas linhas de estímulo à redução de velocidade. Tá? Então, você pode inserir elas na medida que você achar, né, o projetista, o pessoal responsável pela implantação, né, pela manutenção daquela via, se ele achar necessário implantar uma linha dessa para que ele tenha mais segurança, mais estímulo para que a pessoa possa reduzir a velocidade, ele pode entrar com essas linhas. E para fazer o cálculo é dessa forma que a gente viu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.